Eu recebi uma pergunta recentemente sobre como fugir da doutrinação universitária, ou melhor, como eu consegui escapar da chamada doutrinação universitária. E eu recebo muito esse tipo de pergunta nesse sentido, uma vez que eu tenho uma vivência, um pertencimento, tanto dentro da área de história, como eu sou um cristão confessante e fiz um mestrado em ciência da religião, enfim, eu tenho um pertencimento nessas áreas, nessas camadas. E eu recebo muito esse tipo de pergunta, sobre essas duas áreas que parecem distintas. E hoje, nesse vídeo, de forma bem introdutória, bem superficial, talvez o primeiro de alguns, eu queria falar sobre esse aparente choque que existe entre uma formação intelectual histórica e uma confissão de fé. Ou como você, como um cristão, foge de certas doutrinações que acontecem. Eu já fiz uma postagem no meu Instagram, aliás, se você ainda não segue o Instagram, você siga, falando um pouco sobre isso, sobre a possibilidade de você fugir dessas doutrinações ideológicas. É um post que está lá, sintetizando mais ou menos a ideia. E é claro que é muito fácil você, depois de certa maturidade intelectual, conseguir bloquear aquelas influências que você sabe que são feitas de forma intencional. Basta você conhecer um autor, ou um pensamento, uma filosofia, um tipo de abordagem ideológica que você, ao se deparar com aquele livro, ao ler aquilo ou ver um discurso, você vai automaticamente se blindar, se proteger mentalmente. Isso você consegue com certa maturidade intelectual, não é nada muito difícil. Mas não basta apenas a percepção de que você precisa analisar determinada corrente que tenta influenciar você. Você precisa ter noção de que existem intenções que estão por trás de discursos específicos. Isto é, toda ideologia, todo pensamento, toda filosofia, toda cosmovisão e toda religião, ela tem por natureza uma perspectiva de influência, de influenciar você. Claro, eu não estou generalizando, dizendo que todas têm a intenção direta. Existem filosofias que não têm a intenção de converter você, por assim dizer. Mas todo pensamento, toda ideologia, todo pensamento religioso, ele vai, por algum viés, tentar fazer com que você aceite aquilo como uma verdade absoluta. E cabe a você pesar as afirmações, os dogmas, as colocações, os axiomas, que são colocados ali como verdades absolutas para você. Como eu disse, isso vem com a maturidade. Basta você refletir sobre toda afirmação que você recebe. Refletir criticamente, se afastar, se distanciar e fazer essa análise. Do ponto de vista de quem é cristão, isso se torna mais fácil ainda, porque basta você fazer uma comparação com a filosofia ou com a ideologia proposta e comparar com o Evangelho, com aquilo que está na Bíblia. Agora, evidentemente, se você não conhece o Evangelho, aí realmente fica difícil. Você precisa estudar a Bíblia, por assim dizer. Mas eu queria falar de algo que eu fiz e que funcionou muito bem, até hoje funciona, em certa medida. Claro, nós não temos pleno conhecimento daquilo que atinge fortemente a nossa perspectiva, mas conseguimos liberdade intelectual, conseguimos uma autonomia racional, muito grande daquelas doutrinas que nós recebemos, das influências que nós recebemos. E comigo, na verdade, eu nunca me preocupei muito com esse aspecto de influência ideológica. Eu sabia que existia, eu sei que existe, mas eu faço uma seleção com base naquilo que eu quero ler, com aquilo que eu quero conhecer. Então, via de regra, eu tenho duas dimensões daquilo que eu estou estudando. Tem aquilo que eu estou estudando por obrigação, e eu tenho noção que aquilo é uma obrigação, e eu preciso estudar e aprender, para fazer uma prova, para apresentar uma aula, para fazer uma palestra, para escrever alguma coisa, para iniciar um curso. E tem aquela dimensão do que eu estou estudando, do que eu quero e do que eu gosto de estudar.
E se eu estou estudando algo que eu quero e que eu gosto de estudar, então eu já estou numa bolha e eu tenho pleno conhecimento de que eu já estou ali inserido. Então, nós conseguimos sim analisar as doutrinas que são impostas, né, que são colocadas as ideologias. Nós conseguimos ter um distanciamento disso, conseguimos analisá-las, né? Conseguimos comparar com aquilo que nós acreditamos ser a verdade, com os valores que nós temos, que no caso aqui em questão é o cristianismo. Você faz uma comparação daquilo que é colocado pela ideologia, pela filosofia e aquilo que é a base de fé cristã. Que apesar das divergências que existem dentro da própria teologia, você consegue um norte estritamente cristão. Porém, mais que isso, mais profundo que isso, e acima de tudo, você precisa ter noção de que você precisa, na verdade, escolher uma bolha para você pertencer. Você precisa escolher uma área de atuação, você precisa escolher um campo de estudo. E aí você conscientemente sabe que está inserido em uma comunidade que pensa assim, né? Em uma doutrina específica. Dessa forma você para de se preocupar tanto com as influências que tentam chegar a você e se preocupa mais com aquilo que você realmente precisa aprender. Valeu, gente! Até o nosso próximo vídeo.